No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e nessa edição você vai conferir os seguintes assuntos: embate entre metroviários de São Paulo e governo do estado. Tarcísio de Freitas descumpriu o acordo sobre paralisação, a gente vai saber os detalhes nessa edição. E ainda a gente fala sobre taxa de juros. Selic, CUT repudia a manutenção da taxa de juros do Banco Central em 13,75%. Vamos entender também quais são os prejuízos de a taxa ficar nesse patamar, o que significa juros altos para o Brasil. Confira a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Bom, a gente começa então falando sobre a taxa de juros Selic do Banco Central. A CUT repudia a manutenção dos juros em 13,75%. Em comunicado, a Central Única dos Trabalhadores considera inaceitável a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central do Brasil, de manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. A decisão revela uma completa submissão deste comitê aos interesses dos rentistas e um evidente boicote do presidente do Banco Central ao esforço de todos e todas que trabalham pela retomada das atividades e do crescimento econômico, gerando emprego e distribuição de renda, diz a nota da Central Única dos Trabalhadores. A nota da CUT continua dizendo: a decisão também revela o quanto é ruim para o país um Banco Central que se declara autônomo, mas se encontra nas mãos de rentistas, especialmente quando tem compromissos com forças políticas contrárias ao povo e ao governo federal. A ausência de sintonia do Banco Central com o esforço de retomada do crescimento econômico do governo democrático e popular prejudica o país e seu povo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou por diversas vezes a imperiosa necessidade de reduzir a taxa básica de juros, uma das mais altas do mundo, que tem atrapalhado os investimentos produtivos e a retomada do crescimento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem realçado a importância de uma atuação coordenada do Banco Central com o governo Lula, considerando outros fatores relevantes para um desenvolvimento econômico equilibrado, com emprego, crescimento, geração de oportunidades de trabalho, além da inflação. Entretanto, esse esforço por parte do governo federal de nada adiantou. Lamentavelmente, o Copom do Banco Central desconheceu os apelos e virou as costas para as necessidades básicas do Brasil, do setor produtivo, dos consumidores, da indústria e do comércio. Revelando o seu compromisso com a banca de rentistas, manteve a Selic em 13,75%. Reafirmou dessa forma sua intenção de boicotar as iniciativas do governo democrático e popular. Só para a gente poder contextualizar, o Copom se reuniu, o Copom faz reuniões bimestrais, periódicas, para decidir a taxa de juros, e uma dessas reuniões, a última reunião, aconteceu nessa quarta e quinta-feira, portanto, com a decisão de manter a taxa em 13,75% ao ano. A nota da CUT ainda continua, de repúdio, continua dizendo: a redução da taxa básica de juros reduziria as despesas do governo com juros da dívida, o que possibilitaria investir na retomada e na realização de novas obras, gerando emprego, melhoria na logística e melhor qualidade de vida. Ao reduzir o custo do dinheiro, melhoraria a oferta de crédito a juros menores, o que reduziria o endividamento das famílias e propiciaria uma retomada mais forte do consumo em decorrência do crescimento e dos empregos. A CUT, comprometida com a classe trabalhadora e o povo brasileiro, protesta então veementemente contra a decisão do Banco Central de manter a inaceitável taxa de juros nas alturas. Uma decisão inaceitável e irresponsável, que favorece rentistas e agiotas e prejudica aqueles que vivem de seus próprios salários, a classe trabalhadora, os comerciantes, os prestadores de serviço e os governos das três esferas. Com a manutenção da taxa básica de juros, essa foi a nota da Central Única dos Trabalhadores da CUT repudiando a manutenção da taxa em 13,75%. Com essa manutenção, apesar da taxa de inflação estar em 5,6%, o Brasil manteve a liderança do ranking mundial de juros reais pela quarta vez consecutiva, o que prejudica a nação e o povo. A taxa de juros reais, na verdade, é o que interessa na prática, porque um país pode ter juros de 20%, mas se a inflação for também de 20%, a taxa de juro real é zero. Por outro lado, caso tenha uma taxa de juros reais alta,
e a inflação baixa, como é o atual cenário brasileiro, a diferença se converte em ganho para rentistas e perdas para o setor real da economia que produz e abre novos postos de trabalho. De acordo com um levantamento feito pela gestora Infinity Asset e pelo portal MoneyU, os 10 países que lideram o ranking da taxa real de juros ao ano são os seguintes: Brasil, 6,94%, México, 6,05%, Chile, 4,92%, aí cai quase pela metade. Filipinas, 2,6%, Indonésia, 2,4%, Colômbia, 1,9%, Hong Kong, 1,7%, África do Sul, 1,6%, Israel, 1,7% e Índia, 1,3% ao ano. O levantamento da taxa real de juros compilou dados dos 40 países mais relevantes do mercado de renda fixa mundial nos últimos 25 anos. Mobilização. E agora a gente fala sobre a greve dos metroviários em São Paulo. Panorama dessa quinta-feira na capital paulista. Depois de recuar e aceitar a proposta do Sindicato dos Metroviários de São Paulo de manter a operação do metrô com a catraca liberada como forma de protesto na luta por direitos, o governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, voltou atrás mais uma vez e rompeu o acordo. A acusação foi feita pelos metroviários, a denúncia, na verdade. Na manhã dessa quinta-feira, com a operação totalmente paralisada pela greve da categoria, a direção do metrô enviou um ofício ao sindicato para negociar a liberação das catracas. O documento questiona em quanto tempo 100% dos funcionários conseguem voltar a trabalhar. Às 8 horas da manhã de ontem, então, os metroviários estavam em seus postos de trabalho, só que as portas das estações não foram abertas. O Narciso Soares, em entrevista ao UOL, Narciso Soares é vice-presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, ele disse o seguinte: não abriram as estações agora por culpa do governador que quer romper o acordo que fez com a população de abrir o metrô com a catraca livre. A Justiça do Trabalho, por sua vez, que havia aprovado o acordo de liberação das catracas, também voltou atrás e determinou que os metroviários trabalhassem com um efetivo de 80% no horário de pico e 60% nos demais horários. O desembargador Ricardo Apostólico Silva estipulou multa diária de R$500 mil em caso de descumprimento. A categoria entrou em greve reivindicando o pagamento da participação nos lucros, nos resultados de 2020, 2021 e 2022 que não foram pagas pelo metrô. A contratação de mais trabalhadores por meio de concurso público para todas as áreas que estão com falta de mão de obra e mais investimentos também são pautas das reivindicações da categoria metroviária de São Paulo. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.